Hoje eu queria falar de uma decisão da última semana em que a primeira turma do STF entendeu que os créditos de mercadorias adquiridas e que estão sujeitas ao regime especial de redução na base de cálculo para a operação seguinte não podem ser escriturados. Ou seja, vamos dar um exemplo. Todos nós sabemos que a Constituição de 88 ela criou e dividiu para os estados as suas competências. Para os seus entes federativos. Ela não criou imposto nenhum, não criou tributo nenhum. Ela simplesmente estabeleceu que os estados, afinal a Constituição é uma carta política, que os estados, no exercício da sua competência, podem instituir tributos. No caso específico que nós tratamos hoje, nós vamos falar do ICMS. O ICMS está previsto na Constituição no seu artigo 155. É lá que o desenho e a forma do ICMS se dá dizendo aos estados e do Distrito Federal da seguinte forma: olha, você exerce a sua competência tributária, mas ela é limitada nos termos dessa Constituição. O artigo 146 da Constituição, ele faz alusão a uma lei complementar. Essa lei complementar, quando ela é prevista na Constituição, da maneira como está, ela é uma lei nacional. Por que ela é uma lei nacional? Porque a União está, nesse caso, legislando em nome da Federação. E essa é uma lei a qual todos os estados, quando instituem o seu ICMS, estão sujeitos. Pois bem, essa lei complementar diz qual é a base de cálculo do ICMS e de que maneira que ele pode ter a sua incidência. Ao mesmo tempo, o artigo 150 da Constituição trata das limitações constitucionais ao poder de tributar, a esse exercício de tributar. Pois bem, o que fez o STF na sua primeira turma? Entendeu que o benefício fiscal chamado redução da base de cálculo na saída, ou seja, vamos dar um exemplo claro, e esse julgado tratava de transportadoras do Rio Grande do Sul. As transportadoras, quando prestam serviço de transporte, elas adquirem diversos insumos, combustíveis, pneus. Todos esses produtos, aliás, estão sujeitos a uma tributação. O que diz o benefício fiscal? Que para a nota de frete, ou seja, para o serviço que essa transportadora vai fazer, ela vai ter uma redução na base de cálculo. Cada estado regulamenta essa base de cálculo de acordo com o que resolveu conceder de benefício fiscal. Pois bem, para que podemos entender essa mecânica, o ICMS é um tributo não cumulativo, ou seja, tudo que entra no estabelecimento gera crédito e tudo que sai gera débito, porque ele é um tributo sob valor agregado, ou seja, entrou, gera crédito, saiu, gera débito. É essa diferença que está sujeita à tributação. Pois bem, quando eu tenho uma redução na base de cálculo, significa dizer que eu vou ter uma redução do débito pela saída. Só que se eu mando estornar o crédito, ou seja, se eu não permito que essa empresa acredite, seja ele proporcional ou integral, eu transformo esse tributo o quê? Em cumulativo. Foi isso que o Supremo disse. O Supremo disse que a redução da base de cálculo, quando é concedida, ela transforma um tributo cuja Constituição previu como não cumulativo em cumulativo. Veja, a própria Constituição já resolveu isso quando diz que existem somente duas possibilidades em que a entrada não vai me gerar crédito. Quando eu tenho a não incidência do tributo e quando eu tenho isenção. Se as mercadorias que entram no estabelecimento, que têm o benefício da redução da base de cálculo, não estão sujeitas nem à isenção, nem à não incidência, automaticamente o contribuinte tem direito ao creditamento. Bem, diferimento, regimes especiais de cesta básica, redução da base de cálculo, são todos incentivos fiscais que são dados, na maioria das vezes, Estado a Estado, de acordo com a essencialidade daquele produto e da importância daquele produto para a economia de um Estado. Invariavelmente, por exemplo, a cesta básica, os itens que a compõem, não têm tributação, ou tem uma tributação reduzida. Para quê? Para que o tributo não faça com que o valor do alimento seja majorado. Bem, ao meu ver, a decisão da primeira turma do Supremo é equivocada. Essa decisão pode ser revista no pleno, essa discussão não finalizou ainda, mas ela é muito ruim, porque ela derruba tudo aquilo que a doutrina escreve e produz em décadas e décadas de estudos do direito tributário. Isso é só o início dessa discussão, mas é algo fundamental para as empresas que estão sujeitas a esse regime.